Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2023. Estamos aqui em Lowell, Massachusetts. Estamos aqui na casa do evangelista Léo e também da Lídia. E temos o nosso visitante, Vander. Você é o que do Martins? Ex-cunhado dele, né? Ex-cunhado do Martins. Sebastião Martins é o nosso amigo lá de São Paulo e está aqui nos visitando. Temos aqui o Natan, presente conosco, pastor James, Amanda, Isabel, Samuel, Caleb, temos o Benjamin, Bernardo, temos a Ingrid e minha esposa Maria Antônia. E acho que eu não esqueci de ninguém, não. Né? Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante para nós, na sequência dos nossos estudos, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18 da sequência, é uma sequência da história e vem logo após a vitória que Davi tem sobre o gigante Golias. Então, é um capítulo em que já começa, né, tendo Davi no auge da fama. De repente, em alguns minutos apenas, o Senhor projeta Davi e ele fica numa posição de destaque. Todas as vezes que alguém é colocado numa posição de destaque, principalmente nesse momento da história de Israel, quando havia um grande desafio, que, como nós vimos na lição passada, esse desafio deveria ser aceito pelo rei que está na frente, no comando da nação. A nação pede um rei com o objetivo de ele ir à frente nas guerras do povo, ele ir à frente fazendo todo guerreando as guerras de Deus e guerreando as guerras do povo. Quando chega nesse desafio de Golias, que é exatamente o momento que Deus prepara na história, a providência trabalhando, para poder trazer o que já estava ungido como rei à projeção nacional. E então, por um evento que parecia que ia terminar numa tragédia, né, porque um rapaz bem novo, e ele vai aceitar um grande desafio que nenhum dos soldados de Saul, e muito menos o rei, que era o maior em estatura em relação a todos que estavam ali, Saul era o que estava em melhor condição de enfrentar esse gigante. Mas o que acontece? Ele não tem coragem suficiente para poder enfrentar essa guerra, também sabendo que o Senhor o tinha abandonado. O grande problema é que Saul é um rei que está governando, mas que, na realidade, Deus já tinha separado e ungido um rei que estaria substituindo a Saul. Mas ele não abriu mão da sua posição. Ele não abriu mão do espaço que ele ocupava, porque a intenção dele era usufruir ao máximo que podia do reinado. Para isso, então, o que Saul faz? Saul, ele, nesse momento de afronta da nação de Israel, ele se acomoda, o rei fica totalmente acovardado. E, ficando acovardado, todos os seus soldados, todo o seu exército também fica acovardado. E os seus soldados acovardados, a nação, por sua vez, fica toda na dependência do exército, que é a força de defesa nacional. Se o rei está acovardado, o exército está acovardado, toda a nação também acovardada, com medo, e exatamente é esse cenário em que Saul vê, né, que ele está acuado e de repente aparece Davi. É interessante que nós temos de analisar toda a narrativa, e o escritor ele é muito sábio na escolha das palavras, na escolha dos cenários, e trabalha muito com contrastes. Então, nessa lição de hoje, nós vamos continuar vendo esses contrastes. Contrastes entre o bem e o mal, contraste entre boas intenções e más intenções, contraste entre sinceridade e hipocrisia, falsidade. Tudo isso nós vamos ver dentro da lição de hoje. E é uma lição muito instrutiva, por quê?
Porque quando Deus faz esse grande milagre através de Davi, de vencer o gigante, então o que ocorre? Saul, quando o recebe, nem ao menos agradece pelo ato de bravura, mas já começa a olhar para Saul, para Davi, assim com um olhar de desconfiança, né? E vendo que Davi está se projetando muito. Então, ele deveria, naquele momento de recepção de toda aquela glória, né, que agora, a partir do momento de bravura de Davi, que vence Golias e se apresenta até perante o rei com a cabeça do gigante, ele vai lá entre os filisteus e todos apavorados, o exército toma coragem e expulsa o exército filisteu. Eles estavam ali em duas colinas e entre eles o vale, a batalha se daria no vale. Foi no vale então que Davi enfrenta Golias e ali o destrói. Então, os filisteus que estão lá, não é, do outro lado da montanha, são duas montanhas assim, uma de frente para a outra, duas colinas, e aquele vale era onde o conflito se daria. Só que o gigante fez aquela proposta de, olha, mande só um homem para lutar comigo, se eu o vencer, ele então, nós seremos escravos. Aquele que for o vencedor será o Senhor sobre todos os que forem vencidos. E nesse momento acontece exatamente o que nenhum dos filisteus poderia imaginar, nem o rei. E nós vemos todo o menosprezo no capítulo 17 que sofre Davi. Sofre menosprezo dos seus irmãos, sofre o menosprezo de Saul e, por fim, debochadamente, o menosprezo do gigante. Só que Deus lança todos esses menosprezos fora e dá uma grande vitória a Davi, que num só lance, é aquela luta que não tem vários rounds, né? É uma luta de minutos. Quando ele entra no combate, no conflito, frente a frente com o gigante, imediatamente uma funda com uma pedra, dentre as 5 que ele tinha, lança com bastante força e precisão e vai na testa do gigante, a ponto de encravar na testa, o gigante cai, e ele ainda pega a espada do gigante, corta ali a cabeça e sai diante de todo o povo, diante dos filisteus. Então Davi, nesse momento, ele é o herói da história. Por ser o herói da história, ele vai começar a ter uma oposição daquele que deveria honrá-lo. E aí nós vamos ver duas personagens que são também contrastadas, que é Saul, o pai, e Jonatas, o filho. A atitude de Saul deveria ser a atitude de Jonatas. E, no entanto, nós vamos ver que não há possibilidade de Saul aceitar esta projeção de Davi, porque ele suspeita que Davi é aquele que vai estar no seu lugar quando ele estiver fora do reino. E nós vamos ver na lição de hoje, então, um quadro muito importante para nós percebermos o que acontece com pessoas que são largadas por Deus, que são abandonadas por Deus, pessoas que andam sem Deus, o que elas podem pensar, tramar, idealizar para prejudicar o seu próximo. Elas são capazes de coisas inimagináveis e esta lição de hoje, ela vai trabalhar exatamente isso, vai mostrar as artimanhas, a estratégia que Saul tenta utilizar contra Davi e como o Senhor, que era com Davi, faz com que tudo caia por terra, todas as tramas sejam desfeitas e o nome do Senhor continua sendo glorificado na vida daquele que seria o rei de Israel e um homem segundo o coração de Deus. Então, Saul representa essa escolha do povo, que agora está tendo um rei no comando, que é um esquizofrênico, que ele sofre de uma perturbação mental provocada pelo próprio Deus, e essa perturbação mental que ele sofre, ele tem atitudes assim esquizofrênicas. Olha, ele está bom, daqui a pouco ele muda. Você já lidou com pessoas assim? E no momento ela está bem ali contigo, daqui a pouco ela muda. De repente ela muda. De repente ela passa a ter uma atitude totalmente diferente em relação ao que se poderia esperar que fosse uma reação cortês,
uma reação cortês, uma reação que realmente seja digna, né, do tratamento que vem recebendo desse amigo. E então Davi vai ilustrar essa pessoa mansa, essa pessoa humilde, essa pessoa guerreira, essa pessoa valente, porém humilde, submissa e que está lidando, né, está ali no ambiente de uma cobra bem venenosa que está a todo momento querendo picá-lo. E ele então tem que tomar as suas precauções para lidar com esse indivíduo. E quando, repito uma frase que eu sempre digo para vocês, quando a Bíblia dedica muito espaço a uma personagem, tá? Ou um personagem, o que acontece? É porque esse personagem é importante. Tem muita coisa a nos ensinar. E a vida de Saul é uma vida que vai nos ensinar pelas coisas ruins que ele faz, pelo modo como ele começa como um indivíduo muito humilde, que até na época da sua consagração, ele se esconde entre as bagagens para não ser visto, e olha em que ele se transforma. Como a vida de poder pode transformar um homem. E é exatamente isso que nós vamos ver no estudo de hoje, e que nós possamos tirar o máximo de proveito dessas interações que nós vamos ver aqui entre as três personagens principais. Vamos ter 4 personagens praticamente que vão trabalhar, que vão aqui interagir nesta história. Temos Saul, temos Davi, temos Jonatas e temos Mical. E, por outro lado, temos o povo. Temos os servos de Saul, né? Temos ali a sua corte, e tudo isso está dentro desse cenário. Então, a história é muito bem contada, é muito bem conduzida para que nos dê a noção de como esses contrastes de pessoas podem também nos ensinar no nosso dia a dia. Eu já lidei com cobras e lagartos, principalmente quando estava lá na Secretaria Estadual, com a Secretaria Municipal de Educação, era cobras e lagartos, todo mundo tentando tirar a minha posição e tirar proveito, e era um ambiente realmente que foi um ambiente que eu aprendi muito, né? Um ambiente em que as pessoas estavam na sua frente como pessoas, né, que gostavam de você por conta da sua posição, mas por trás tramando como derrubar você. É exatamente a história que nós vamos estudar hoje. É uma história que tem muito a nos ensinar, porque a vida é assim. Pessoas que estão afastadas de Deus, elas estão abertas ao adversário, que é o supremo simulador, né? É o supremo hipócrita, é o supremo fingido e é o supremo maligno que tenta tirar a paz daqueles que estão numa boa relação com Deus. Então vamos à nossa primeira pergunta. O nosso texto básico é o capítulo 18 do livro do profeta Samuel, e vamos do versículo 1 ao versículo 30. E então temos o nosso texto áureo aqui. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Tinha que ter em estima, né? Ele acabou de fazer algo que era uma ameaça, destruiu uma grande ameaça ao seu povo, ao seu exército. Mas não foi ele que fez. Então, se ele é a pessoa mais importante e agora aparece um que faz o que ele não faz, essa aqui é uma coisa muito interessante, né? Davi surge no cenário para fazer o que Saul não faz, que era lutar com o gigante e vencer e defender a sua nação, defender o seu reino. Qualquer um pode fazer uma pergunta, uma observação, tá? Para mostrar que vocês estão aqui, tá bom? Podem fazer uma pergunta, uma observação, alguma coisa interessante que vocês observem na nossa exposição, né? E, no entanto, o que acontece? Ele tem Davi em suspeita. A nossa primeira pergunta: qual era a intensidade de amizade que nasceu entre Jonatas por Davi e Davi, depois que este matou o gigante? E o que Jonatas deu de presente a Davi? Vocês vão observar que a Bíblia hebraica, inclusive bem refletida aqui
na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, vai usar o verbo amar em relação a Davi 6 vezes. Neste capítulo nós vamos ver 6, são 6 que amam a Davi. E vai ver um que deveria amar, que odeia Davi, que tem Davi como em suspeita, que lida com Davi como se fosse um adversário, um inimigo. Né? Por conta de quê? Com medo de perder o poder e perder a posição. Que na realidade, ele já tinha sido avisado que tinha perdido. Samuel já tinha dito que o Senhor tinha rasgado o reino das suas mãos. No capítulo 15, nós estudamos isso. E então, agora, quando já é anunciado e está diante dele aquele que é o seu sucessor por conta de uma escolha divina, o que deveria acontecer? Imediatamente, quando ele tem a notícia de que o Senhor não queria mais que ele fosse o rei. O que ele deveria fazer imediatamente? Hein, Amanda? Abrir mão, né, da sua posição. Bem, já que Davi é o escolhido do Senhor para reinar e governar o povo do Senhor, então eu vou ceder meu espaço para Davi, que inclusive Samuel já me informa que ele foi ungido rei por ordem do Senhor. Então eu estou passando a oportunidade para que Davi assuma daqui para frente o reinado e faça o bem. Se é um líder que pensa no povo que ele está liderando, ele simplesmente iria abrir mão, abrir espaço disso. Por quê? Porque quer ver o bem-estar do povo. Mas como ele é um líder que só pensa nele, tá? Ele internaliza a posição. Antes ele praticamente não queria. Mas depois que ele pega a posição, ele não quer largar de jeito nenhum. E aí o que acontece? Em vez de abrir espaço para que a vontade de Deus se cumpra, ele vai lutar contra a vontade de Deus. E é exatamente aí que nós temos o drama que se desenvolve, que vai até o final do primeiro livro de Samuel. Esta luta constante, esta perseguição constante, e aí o título da nossa lição é exatamente esse início dessa perseguição, que Davi sofre de Saul, o rei rejeitado. E os versículos 1 a 4 respondem à nossa pergunta. Os versículos 1 a 4, nós temos a NVI. Nós temos aqui a Bíblia Revista Almeida e Corrigida. Revista e Corrigida, ela é a versão que nós temos, uma das mais literais possíveis, né? Só perde em termos de literalidade para o Antigo Testamento interlinear, para o Antigo Testamento interlinear, que é esse aqui, né, que foi lançado recentemente, do doutor Edson de Faria Francisco, lá de São Bernardo do Campo. Edson de Faria Francisco, meu amigo. Então, ele lançou pela Sociedade Bíblica, ele lançou esse Antigo Testamento interlinear. No volume 2, ele trabalha exatamente os profetas anteriores. Né? Então, começa com Josué e segue em frente. Então, nós estamos aqui. E Almeida, sendo bem literal, ele diz: sucedeu que, acabando de falar com Saul, ele com Saul. Então, a Davi tinha aqui. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, aqui no finalzinho, né, no finalzinho do capítulo, nós vemos o último versículo, o Saul faz aquela pergunta: de quem és filho, mancebo, o jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Aí então o texto prossegue: sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então há aqui uma ligação que deveria ter acontecido com Saul e Davi.
Mas o que está em jogo? A ascensão de Davi é a queda, o declínio de Saul. Mas observem bem que nós temos uma outra personagem que aqui, nesse texto, vai fazer o quê? Olha bem os contrastes. Nós vamos ter um contraste. Saul está numa posição de poder. Jonatas, seu filho, é o sucessor, está na linha de sucessão. Por estar na linha de sucessão, o que deveria acontecer? Ele deveria ficar, procurar de toda maneira atrapalhar o caminho de Davi. Por quê? Porque com essa projeção toda, Jonatas estava em risco de não ser o sucessor caso Saul viesse a morrer. E aí, então, nós vemos uma reação totalmente adversa. Saul se apegando ao cargo, à posição, ele quer a todo custo manter uma posição que já não tem. Uma posição de liderança que já não tem. E Davi, em toda a sua simplicidade, em todo um indivíduo meigo, tranquilo, só é bravo na hora da luta, na hora da guerra, de defender e de fazer a guerra do Senhor, ele se torna furioso em defender as ovelhas, ele luta com o leão, ele luta com o urso e vence, mas aqui ele está num ambiente calmo, plácido, e nós vemos duas reações diferentes. Nós vemos a atitude, logo em seguida, a primeira reação, a reação de Saul e a reação de Jonatas. Jonatas tem uma ligação, constrói ali uma amizade profunda com Davi. Surgiu uma grande amizade entre Jonatas e Davi, e Jonatas, de modo que Jonas que tornou-se o seu melhor amigo. É o modo como a NVI traduz, ou seja, é que há uma interligação, é como se Davi tivesse como alter ego, como outro eu, Jonatas, e Jonatas tivesse como alter ego o Davi. Agora, quais as diferenças entre Jonatas e Davi? Eles têm diferença de idade, Davi é mais novo. Jonatas já tem mais idade, já era comandante, já teve uma grande batalha que ele vence a despeito da loucura do pai, da insensatez do pai. Ele vence uma grande batalha com seus soldados, com seu exército. E aqui nós vamos ver que Jonatas tem essa diferença. No entanto, ele tem diferença de posição. Ele é o filho do rei. Tem diferença de profissão. Até o momento, Davi simplesmente é um pastor de ovelhas que foi convidado assim, sem nenhuma previsão, para estar diante do rei e fazer algo que o rei, na realidade, deveria fazer, que era lutar contra o gigante que afrontava o povo de Deus. Então, Davi, ele está num ambiente em que quem deveria devotar a ele a gratidão, muito obrigado, Saúl deveria chegar para ele, muito obrigado, porque você venceu o nosso grande inimigo e o nosso exército teve condições de confrontar o exército desse inimigo, porque tomaram força, tomaram coragem a partir da sua decisão, da sua batalha vencida. Então, você vencendo o gigante, Saúl deveria prestar homenagens, aclamar, chamar o povo para poder agradecer publicamente. Olha, esse aqui agora é um dos homens que nós temos que ter muito apreço, muita consideração por ele, porque ele foi um vencedor pelo povo de Israel. Não. A atitude dele, você pode perceber que é uma atitude totalmente fria, uma atitude totalmente refratária, ao passo que Jonatas absorve quem é Davi. Ele olha para Davi e vê quem é Davi. Ele olha por uma perspectiva divina, com olhos de Deus. Quem é Davi? Mais à frente você vai ver, olha, você vai ser rei. E, embora ele sabendo que ele poderia ser o rei, ele poderia ser o rei, não, você vai ser rei. Eu quero pelo menos ser um dos comandantes do seu exército. É o que Saúl deveria ter feito. Ele deveria chegar e dizer, bem, já que eu estou rejeitado pelo Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que você faça o seu reinado e não esqueça de mim, não esqueça da minha família, arruma uma posição para mim, para ver se eu fico aí
fazendo alguma coisa dentro do palácio ou no exército, alguma posição. Não, ao contrário. Ele passa a defender a sua posição. Ele passa a defender a sua função. E a sua posição é uma posição elevada, e Jonatas não tem isso como precioso. Jonatas abre mão de tudo para ser simplesmente amigo desse que o seu pai ia passar assim ter como grande inimigo. Tá? E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Então, uma das coisas que Saul poderia fazer é exatamente isso: manter Davi consigo. E ele, não, você não vai voltar mais para a casa do seu pai para ser pastor de ovelhas, não. Fica aqui agora no palácio. Você merece esta honra dentro do palácio. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Vejam bem que aqui nós temos algo muito importante no que acontece. Nós temos que Jonatas faz uma aliança com Davi. Tá? Então, esta aliança é algo que deveria ter sido feito entre Saul e Davi. Porque o grande beneficiado da derrota dos filisteus foi o próprio rei e a nação. Então, ele deveria fazer essa aliança. No entanto, quando aqui, mais uma vez, nós vamos ver que a Bíblia está ensinando por contrastes. O que é uma pessoa e o que é a outra pessoa. E aqui, nesse caso específico, esta aliança é por conta de quê? Porque ele o amava. Jonatas o amava como a sua própria alma. Criou uma estima, criou um afeto que o seu pai deveria ter por ele. Já pensou? Eu sou rei, estou em perigo, porque se Golias vence a nação de Israel, o rei seria morto também. Seria um dos primeiros a ser procurado. Os seus soldados seriam escravos dos filisteus. Toda a nação estaria nas mãos dos filisteus. Então era para eles ter um amor profundo por esse rapaz. Entretanto, ele o despreza e nós vamos ver como ele começa a reagir. Ele começa a olhar para Davi de um modo totalmente diferente como deveria ser. Tá? Isso acontece em um livro chamado As 48 Leis do Poder, que fala assim, tem um dos princípios é nunca ultrapasse o brilho do mestre. Ou seja, se tem alguém em posição, nunca suplante esse brilho, porque senão você vai ter um grande opositor. É exatamente isso aqui. E Davi não tem Saul como seu inimigo. A postura que nós vamos ver aqui de Davi é uma postura totalmente diferente. Jonatas, nós vamos ver aqui que ele está numa posição de filho do rei, é general de exército, comandante do exército do rei, vive dentro do palácio, tem uma vida totalmente direcionada a ser o próximo rei de Israel. Entretanto, quando ele olha para Davi e percebe o que Deus fez na vida de Davi, e ele já tinha passado por uma experiência assim quando venceu os filisteus, e os seus exércitos venceram os filisteus, num ato insano do pai de deixar todo o exército sem comer o dia inteiro e numa batalha, não é? Mesmo quase que o pai o leva à morte por causa de um voto tolo que ele fez, que ninguém poderia comer absolutamente nada enquanto o exército inimigo fosse derrotado. O que acontece? Jonatas, ele diz aqui o texto que ele se despojou da capa que trazia sobre si. Observa que ele tira o que está sobre si. Vocês lembram bem que no momento anterior ao conflito entre Davi e Golias, Saul também ofereceu a sua couraça, ofereceu a sua arma, ofereceu, não é, o seu capacete, toda a sua armadura para poder Davi colocar. Só que Davi não coube ali dentro. Não, isso aí eu não sei andar com isso não, isso é muito pesado. E agora, mais à frente, observa bem, por quê? Porque não havia identidade entre eles.
Isso é um ponto muito importante. Não havia identidade entre eles. Mas agora, entre Jonatas e Davi, há uma identidade. Eles são como dois irmãos. Eles passaram a ter um afeto de dois irmãos. Né? E nesse ponto específico, observa que ele se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi. Como também os seus vestidos, as suas vestes, que eram vestes lá da realeza, porque ele era filho do rei, ele tira, Davi, tira esses trapos aí que você está vestindo como pastor de ovelhas, coloque aqui essas vestes, que você merece essa posição. Você tem que estar bem vestido agora, porque você, afinal de contas, é o nosso herói. Ele tira as suas vestes e dá as vestes que os filhos dos reis e comandantes costumavam vestir, ele dá para Davi, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Ele tira do que é pessoal e dá para Davi. E Davi aceita por quê? Porque há uma identidade entre eles. Entre Saul e Davi, eles eram antitéticos, figuras opostas. Entre Davi e Jonatas, eles são gêmeos, porque creem no mesmo Deus, têm o mesmo objetivo de livrar Israel das garras do adversário, por conta do fato de eles crerem que Deus está à frente dessa nação. E aí, então, todo esse quadro vai mostrar que Saul é um indivíduo que está desprezado por Deus e, por conta disso, ele está numa condição que muita gente se coloca desse jeito. As pessoas que são rejeitadas por Deus têm esse tipo de atitude. Isso se vê muito em ambiente de trabalho, né? Os chamados colegas de trabalho, né? Que se você trabalha num ambiente que você não tem colegas ali, amigos crentes ali, né? De vez em quando você tem uma promoção, você recebe uma condição de subir, né, de posição ali dentro da sua empresa, ou dentro da companhia, ou do instituto onde você trabalha. Eu me lembro quando eu trabalhava no INSS, né? Então eu via o pessoal que era muito afeito a chefe da seção do INSS. Eu trabalhava no setor de aposentadoria e Deus tinha me dado um grande privilégio, né? Como tem me dado, me deu uma mente boa, uma mente capaz de aprender muitas coisas. E quando o INSS ainda trabalhava, nós trabalhávamos ainda fazendo processos à mão, escrevendo com caneta e lápis ali, fazendo tudo à mão, calculando o tempo de serviço e tudo mais, né? Eu era um dos melhores funcionários. Aconteceu de o INSS, eu fui exatamente, trabalhei no momento em que o INSS passou a informatizar todos os setores, inclusive aposentadoria e pensão, tudo passou a ser feito com programa de computador. Ainda era aquela telinha verde, aquela tela escura, né, com letra verde, bem no início mesmo dos softwares. E quando surgiu essa oportunidade, a chefe, então, pegou os coleguinhas, né, como eu não era ali do círculo, né, privilegiado, e mandou todos eles no centro. Eu trabalhava em Nova Iguaçu, eles foram para o centro do Rio fazer treinamento para aprender o novo software. Né? Aí eles foram para lá, ficaram dias lá, com diária paga, com todos os privilégios. Quando chegaram, né, eu pensei, bem, agora eles vão sentar aqui e vão ensinar para nós como é que eles aprenderam lá. E ninguém tinha aprendido absolutamente nada. Foram lá só para usufruir do privilégio de ter ali a oportunidade de ganhar a diária e comer e beber às custas do INSS. Mas eles trouxeram um manual, bem grossinho, né, e o manual ficou na sessão. Como eu não fiz o curso, eu falei, vou ler o manual. Né? Minha leitura dinâmica, só mexendo ali, dominei o programa rapidamente. Daqui a pouco, aqueles funcionários, o que fazem? Foram fazer o curso, não aprenderam. Aí, quando chegou, você sabe, eu cheguei nessa fase aqui, como é que faz isso aqui assim, assim? Vocês não fizeram o curso lá no Rio de Janeiro? Mas não deu para aprender, então vem cá que eu vou te ensinar, senta aqui. Com toda polidez, sentava, olha, isso aqui você faz assim, 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 assim. Mas como é que você sabe? Está no manual, vocês não estudaram o manual, não viram, não? Então o que acontece? O Senhor começou a me exaltar. Eles eram os privilegiados, mas isso trouxe uma certa inimizade, de certa forma. Por quê? Porque eles viam assim, um indivíduo que está nessa ascensão aí, daqui a pouco, né, só falta para ele o reino, é o que o Saul vai falar daqui a pouquinho.
E, no entanto, o que acontece? Quando Deus tem um projeto na nossa vida, quando Deus quer nos honrar, não tem jeito. Deus nos honra mesmo. Me lembro também na faculdade de matemática, como na sala de aula, os alunos eram tudo classe média alta. Chegavam lá com carros novos, roupa nova, né? E eu tinha que optar entre roupas e livros. Então, como eu era pobre naquela época, bem, né, dificuldade para poder estudar ali, minha esposa, que hoje é minha esposa, que pagou a matrícula da faculdade para mim e me ajudava ali nas mensalidades e tudo. E então, uma coisa que fez diferença entre nós e eles. No ensino médio, o que eu iria estudar na faculdade, eu já tinha aprendido no ensino médio. Deus preparou alguns bons professores que me deram algumas dicas, me deram umas orientações, e então eu comecei a fazer o curso, mas com uma maior facilidade. Só tirava 10, 9, 10, 9, 10, 9, e isso acabou criando um conflito que explodiu lá no terceiro ano. Quando chegou no terceiro ano, eles não aguentaram mais, porque o professor de análise matemática deu uma prova, marcou o dia. Nessa época eu já era funcionário do INSS, trabalhava no centro, então tirava um dia para estudar. Tinha essa vantagem, né? E fui fazer a prova, cheguei lá, ninguém queria fazer a prova, porque ninguém estava em condições de fazer a prova de análise matemática, que era a matéria mais temível lá do terceiro ano. Aí eu cheguei para o professor e falei, professor, eu estudei, quero fazer a prova. Quase fui apedrejado. Se pudesse, me apedrejavam ali. Mas o que aconteceu? Depois de muito conflito, eles saíram da sala e me deixaram eu e o professor, e eu fazendo a prova. Fiz a prova por conta daquela tensão, eu consegui tirar 9. Foi o que faltava, né? Quando chegou no dia seguinte, o professor vai dar o resultado da prova. Eu tirei 9, todo mundo com medo de fazer a prova, porque ia tirar 2, 3, 4 no máximo, né? E quase me bateram ali. Tinha um indivíduo que eu me lembro, bem pequenininho, assim, chegava, botava o dedo na minha cara. Naquela época não tinha essa lei que protege, né, de injúria racial, como hoje tem algumas leis. Naquela época, tem um excremento. Chegou assim na minha cara, falei, tudo bem, tá ok. E não adiantou nada. Toda aquela ameaça, não me bateram, graças a Deus, né? E graças a Deus mesmo, né? Porque naquela época ali, eu estava num teste muito bom, né? Crente, né? Servo de Deus, e ao mesmo tempo, né? Eu, quando estava no mundo, lutava capoeira, então eu cheguei ali, as coisas do velho homem vem tudo na cabeça, né? Aqui eu derrubo essa turma toda de uma vez só. Mas eu não posso fazer isso, né? Sou homem, mas sou crente. Eu tenho que ficar na minha. E aguentei aquele cara apontando o dedo na minha cara ali e tal, ele não me bateu, foi embora. Graças a Deus que ele não agiu com violência, porque senão eu poderia sair do sério, né, e dar minha capoeirada ali em cima dele ali, ia ficar bem feio para mim, bem ruim, ia perder a glória de Deus, né? A glória de Deus ia embora. O que aconteceu? Terminamos o terceiro ano, terminei o quarto ano, as minhas notas no quarto ano foram melhores do que as notas no terceiro ano. Quando encerrou o curso, o departamento de matemática me convida para dar aula na faculdade. Eu já tinha me matriculado no mestrado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mesmo fazendo as provas de início lá, o departamento de matemática, por minhas notas estarem lá em cima, me convidaram, e no ano seguinte eu comecei a dar aula. Aqueles indivíduos que eram os meus inimigos, esse que me afrontou muito, um dia chega na faculdade para poder ver a questão de documentos e tal, se o diploma estava para sair o histórico escolar. Ele no corredor encontra comigo, com jaleco, né, com a minha caixinha de giz ali, que na época a gente usava giz, né, louça. Aí ele chega, boa noite, mestre. Eu soube que você foi convidado para lecionar aqui na faculdade. Sim, eu estou aqui no departamento de matemática, estou lecionando aqui, que você precisar aqui da nossa faculdade, afinal é nossa, né? Está à disposição. E Deus, então, me exaltou mais ainda. Quando Deus tem um projeto na nossa vida de nos exaltar, não tem quem lute contra nós para poder rebaixar ou anular esse projeto, né? E aí ele saiu dali, eu me lembro toda vez quando ele olhava para trás, boa noite, mestre, fica com Deus, tá? Boa noite, mestre. E foi se despedindo, foi embora, e ali o nome do Senhor foi glorificado. Graças a Deus que na hora ali da afronta eu consegui segurar, né? Segurar e ficar como crente, sofrendo a afronta e entregando a afronta àquele que nos levantou para sermos seus servos. Nós temos esse quadro aqui, que é exatamente um quadro em que
lidar com pessoas assim, né, porque a Bíblia vai tomar um tempo para falar de um indivíduo com essa esquizofrenia, com esse tipo de ação. Por quê? Porque a gente pode enfrentar isso no nosso dia a dia. A gente pode enfrentar isso no nosso dia a dia. E é por isso que todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, que foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Tudo, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, vocês vão ver aqui que a primeira vez que a palavra é utilizada, Jonatas o amava. Vamos ver a sequência. A segunda pergunta. Como Davi se comportava onde ele ia cumprir um mandado de Saul? Em que função Saul o colocou? E o que as mulheres diziam cantando? É agora que começa a complicação. É agora que começa a complicação. Temos aqui os versículos 5 e 6. Os versículos 5 e 6. E saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. Né? Aqui, quando a palavra é traduzida com prudência aqui, quer dizer que ele fazia tudo com muita habilidade. A NVI trata muito bem, porque as palavras no hebraico, o hebraico bíblico, ele tem um vocabulário muito pequeno. Então, uma palavra pode ter muitos sentidos, vários sentidos. E quando o autor, né, por exemplo, da Revista Corrigida, quando ele traduz essa palavra, que aparece em outras instâncias como prudência, praticamente em todos os lugares que aparece a palavra, ele traduz como prudência. Nesse caso aqui, é mostrando que Davi ele tinha muita habilidade em tudo quanto, em todas as tarefas ele desenvolvia, ele tinha desenvoltura naquilo que ele fazia. Daí, então, a NVI traduz com bastante precisão. Fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Resultado, isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Então vocês percebem bem, ele cumpre as tarefas com toda a humildade, com determinação, com submissão, mas com uma habilidade extraordinária. Tá? E isso, obviamente, vai fazendo com que Davi se projete mais. Ele cresça e apareça de um modo tal que é indiscutível. E ele vai tendo o apreço agora, tanto do povo como dos conselheiros de Saul. Ali dentro da corte, que são os homens que são próximos ao rei, todos eles têm apreço por Davi, gostam de Davi por conta dessa habilidade com que ele desenvolvia as tarefas dadas pelo rei. Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres, aí que vem um episódio muito interessante. As mulheres saíram de todas as cidades de Israel. Vejam bem, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel. E, diz aqui o texto, ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Esta musiquinha trouxe problema. Ninguém conseguia conter o apreço que tiveram por Davi. O que ele fez pela nação, arriscando a sua própria vida para lutar com um homem que nem o rei teve coragem de lutar, nenhum soldado valente, nem Jonatas, que era um grande comandante dentro do exército do rei, teve condições de enfrentar. Entretanto, essa musiquinha deu problema. Tá? Por isso que nas 48 leis do poder, ele diz, nunca suplante o brilho do mestre. No trabalho, tem que ter o maior cuidado, tem que ter maior prudência, porque se suplantar o brilho do mestre, né,
Aí vem as mulheres cantando, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Tá lá, aquela musiquinha e tal, inocente, tocando, dançando. Isso aí, como Saul reage? O poeta foi feliz na composição da canção. Talvez não tivesse nenhuma intenção de afrontar o rei, tanto é que foram cantar diante do rei. Né? Não disse que Saul não fez nada. Mas só que o feito de Davi, nesse caso específico de Golias, suplantou tudo quanto Saul fez, mas suplantou o brilho do mestre. Isso dá problema. Né? Por quê? Porque agora Davi fez uma coisa que Saul nunca fez. E na hora que Saul teve a oportunidade, quando o gigante estava afrontando, e 40 dias afrontando, mande um homem aí do exército de vocês para lutar comigo. E será que se eu o vencer, vocês serão nossos escravos? Não vamos desperdiçar colocando exército contra exército. Mandem apenas um homem para lutar contra mim. Saul não vai, nenhum do exército vai. Os irmãos de Davi, que já estavam alistados no exército, ninguém vai. E Davi, o menino desprezado pelos irmãos, né, que já tinha levado uma bronca, o irmão mais velho, e agora chega, leva outro, lá você está aqui bisbilhotando aqui, está querendo ver a guerra, está querendo ver a guerra, você não tem idade para isso, vai cuidar das ovelhas lá do nosso pai. Né? Aí chega diante do rei e diz, olha, eu vou lutar contra esse gigante. Mas você não tem condição, você é muito pequeno, você... Não, eu vou lutar. O teu servo tem experiência. Né? Todo humilde, querendo servir, dispor da própria vida, arriscar pelo povo de Deus. E, no entanto, vejam como Saul reage. Mas ele vai, conta a história do leão, ele matou o leão, conta a história do urco e colocou o que Saul não tinha mais condição de colocar na frente. O Senhor que me deu livramento do leão, o Senhor que me deu livramento do urso, vai me dar livramento desse gigante, desse filisteu. Fé. Isso foi que atraiu a Jonatas. A fé que esse rapaz tinha em Deus. Que era exatamente a fé que Jonatas tinha em Deus. Daí você vê o Berit ali, a aliança que eles fazem. E esse cântico, então, traz problemas. Por quê? Porque Saul não ficou nada satisfeito com essa canção. Né? Não ficou nada satisfeito com essa canção. Está aqui no texto hebraico, né? Diz aqui, e as mulheres, e elas disseram, vá tomar-na. Né? Aí vem aqui, Rika Shaul ba Alafav. Né? Vou fazer até uma musiquinha no hebraico para ficar bonitinho aqui. Rikar Shaul, já vai compor aí? Rikar Shaul ba Alafav. Saul, então, destruiu, matou milhares. Vedavi beriv votav. Ele matou miríades. Miríades aqui são 10 milhares. Né? Dá uma musiquinha, viu? Tem até rima. Né? No finalzinho aqui. Rikar Shaul ba Alafav. Vedavid beriv votav. Dá até uma rima aí. E aí, Léo, vai compor? Dá para compor uma musiquinha. Pastor James que gosta aí de fazer uma composição. Né? Quando isso chega lá, gente, isso aí é um baque. Né? Por quê? Olha como ele interpreta. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Quais as palavras das mulheres que provocaram ódio em Saul contra Davi? O que Saul disse que só faltou a Davi? E o que ele passou a ter em Davi? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? Sim. Uhum. Uhum. Não o povo, as mulheres que estavam ali, né, que estavam representando praticamente toda a nação.
É uma fala. Eles atribuíram no sentido de atribuíram a Davi dezenas de milhares. Na canção, na música ali, consta que Saul, né? Na canção tinha Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Por que colocaram Davi acima de mim? Se botasse milhares e Davi também matou milhares, aí ficava bom. Só que ultrapassou dezenas de milhares, aí 10 mil, né, em relação a 1000, aí então Davi está na frente. Quando suplanta o brilho do mestre, tem problema. São as 48 leis de poder. Né? Atribuíram Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Faltando o quê? Só bota a coroa logo na cabeça dele, me tira daqui, me joga para o escanteio aqui, para o canto, e coloca Davi no meu lugar. Né? E a partir daí, o que acontece? Desde aquele dia, daí em diante, olhava com inveja para Davi. E aqui na versão traduz como suspeita. Mas ele começava a olhar invejoso. Tá? É exatamente no momento em que ele concebe esse pensamento ruim, né, e essa fala infeliz em relação a Davi, que ele agora passa a olhar, né, ele já olhava de um modo, já suspeitava, e agora então, daqui a pouco esse indivíduo vai ser rei no meu lugar. O que eu faço para que isso não aconteça? O que ele escolhe fazer? Ceder ou lutar contra Deus? Vai lutar contra o projeto de Deus. Vai vencer? Não vai vencer. Mas Davi vai sofrer. Davi vai sofrer. Ainda que as evidências apontem de modo muito claro para o fato de que Davi vai assumir o lugar de Saul, entretanto, ele vai lutar até a morte, até morrer contra Davi, mas não adianta, não vai vencer. Não pode anular o projeto de Deus. Gente, essa lição para nós é muito importante. Não está achando uma lição importante? Não é? Porque nós não passamos essas coisas no meio da nossa vida? Não é? Já passou alguma vez? Né? Deus começa a abençoar e o negócio fica sério. A nossa igreja, quando nós compramos o templo, tinha um dos irmãos lá, trabalhava numa empresa. Só que essa empresa começou a abrir oportunidade para ele trabalhar, então ele começou a pegar os serviços, e o patrão é aquele que tem que pagar todo mundo, que tem que fazer todas as despesas da empresa. Chegou um ponto que ele pegava os serviços, ganhava líquido, e o patrão, depois que pagava as despesas, estava ganhando menos do que ele. No dia que nós compramos o templo, ele recebe uma ligação, estávamos lá dentro do templo, tinham acabado de fazer o compromisso para pagar todo mês, durante 10 anos, aí o patrão liga para ele e diz, olha, você está demitido. Porque já estava ganhando mais do que o patrão. Ganhando mais do que o patrão, e aí agora? A gente com tempo para pagar, ele com a casa dele para pagar, eu com as minhas despesas também como pastor que estava chegando. E aí eu falei para ele assim, na hora veio uma palavra de Deus, falou, olha, fica tranquilo, porque o que nós estamos fazendo aqui é para Deus. Se eu estivesse fazendo para mim, eu ficaria preocupado. Mas nós estamos fazendo para Deus. E escreve aí, dias virão em que você estará melhor do que o seu patrão. Hoje, vai na cidade de Filadélfia e compara a empresa desse cidadão que mandou o nosso irmão embora com a empresa dele. Não dá nem para comparar. Ele está muito à frente. Mas isso cria, né, ali no ambiente aquela inveja, aquela birra, aquela inveja, aquelas tramas que um tenta pegar o serviço do outro, tenta se projetar, e é aquela competição que não é fácil, não. É um ambiente de cobras e lagartos. Mas o projeto de Deus continua em pé e até hoje tem sido muito abençoado. Já é pastor nosso, auxiliar lá, nosso assistente, e nos ajuda muito e tem sido uma benção. É exatamente o que acontece com Davi. Não tem jeito de Saul impedir o plano de Deus. É a próxima pergunta. O que veio sobre Saul logo no dia seguinte, o que ele lançou sobre Davi 2 vezes, e que cargo Saul deu a Davi para que ele morresse. Agora, o que vai acontecer com Saul? A partir do momento que ele tem Davi como seu inimigo e uma ameaça à sua posição, já é uma ameaça
ao seu prestígio. Por quê? Porque essa musiquinha rodou as nações. E vocês vão ver que essa musiquinha aí, esse pequeno refrão, ele foi até lá entre os filisteus. A musiquinha rodou mesmo. Como tinha um Facebook na época lá. Rodou, Instagram. Rodou, até os filisteus conheciam a musiquinha. Né? Viralizou. A musiquinha viralizou. E todo mundo em Israel cantando a musiquinha. E Saul, então, ficou muito, mas muito revoltado. É nesse momento, quando ele passa a olhar desse jeito para Saul, ou melhor, para Davi, que acontece. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus se apodera de Saul. E ele entra em transe, ele fica irreconhecível. Aqui, como vocês vão ver que a versão revista e corrigida vai traduzir literalmente, né, que o verbo utilizado aqui, nesse caso específico, é simplesmente entrar em transe, ele fica fora de si. Tá? Ele fica fora de si. Mas literalmente ele profetizou. Conforme aparece aqui, profetizava no meio da casa. Nesse caso específico, não é que ele estava enunciando uma profecia, é que ele começa a falar coisas desconexas, ele está numa esquizofrenia, numa aflição, né, porque agora tem um espírito mau da parte do Senhor sobre ele, ele fica alucinado, tá? Ele fica alucinado e diz, e dentro de casa, não falando coisa com coisa, e o pessoal começa a analisar o que está acontecendo. E nesse dentro de casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Quando ele tinha essas crises, né, Davi tocava a harpa, e aí tocando a harpa ali, canções bem suaves, bem leves, bem tranquilas, para ver se acalmava o rei. Tá? O que acontece com o Saul? Tá? Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Olha o ódio que esse homem fica com Davi. Ele já começa, na condição, sem estar nesse estado afetado mais profundamente, ou seja, oprimido por esse espírito, né? Ele abre espaço. Quando ele olha para Davi desse jeito e começa a ter esses sentimentos, é uma porta aberta para o adversário tomar ele ali, e ele joga a lança em cima de Davi, querendo enfiar a lança, bate lá na parede, e Davi consegue escapar. E Davi ali trabalhando para o bem dele, para ele ficar bom, para ele ficar calmo, para ele ficar tranquilo. Mas você vê como é que está a cabeça desse indivíduo. Tudo por conta de estar aferrado ao poder, de tal forma que ele não quer abrir mão da posição. A despeito de todas as evidências, a despeito de todos os sinais, o povo já está reconhecendo, os conselheiros já estão reconhecendo, o próprio filho reconhecendo a grandeza de Davi, que ele era a pessoa mais indicada para reinar e para tomar conta, e o próprio Deus já tinha levado Samuel à casa de seu pai para poder derramar o azeite da unção, ele já estava ungido, e o Senhor já estava sobre Davi. Davi era o que era, porque o Senhor estava com ele. Saul era o que era, porque ele abriu espaço para que esse espírito mau, que de vez em quando vinha sobre ele, e ele... Para uma pessoa que tem esses intentos malignos, o diabo ajuda, né? Para ela ficar mais maligna ainda. Né? Ela a ponto de depois chegar ao epítome de ser o maligno. É exatamente o confronto que Davi vai ter. É um homem cheio do Espírito de Deus, lutando com um homem cheio do Espírito maligno. E outra coisa, como castigo enviado por Deus. Ele abriu a porta e Deus, não, pode entrar. E aí então acontece esse conflito. Tá? E Davi consegue escapar. A próxima pergunta. E tem mais aqui, depois que ele se acalma um pouquinho, para Davi não se ficar distante, o que ele faz? Diz que Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado, né? Havia abandonado a Saul e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados.
que Davi conduzia em suas campanhas. Então, o que Davi faz? Davi está ali tocando a harpa e tudo, daqui a pouco ele faz essas duas investidas e, de repente, ele diz que sai da minha presença. Ele não consegue ver a presença de Davi afetava a ele. A presença de Davi, quem estava com Davi, afeta ao rei. E o rei, então, dá um cargo para ele ficar bem distante. E, ao mesmo tempo, tensionando que numa desses conflitos com os filisteus ele morresse. Olha as ciladas que ele vai montar aqui. A próxima pergunta. Estão acompanhando bem? Tranquilo aí, Lídia? Tranquilo aí, Nathan? O que Saul passou a ter de Davi por causa do seu comportamento? O que Saul com astúcia lhe ofereceu? E o que Saul fez no tempo determinado? Agora Saul, então, vai para as provocações, versículos 14 ao 19. Do 14 ao 19. Diz, ele tinha êxito, né? Aqui novamente você vai ver que a versão revista e corrigida vai traduzir a mesma palavra pelo mesmo vocábulo português, prudência. Tá? E, nesse caso específico, o verbo traduzido aqui, esse verbo traduzido aqui, que é o masquil, que é alcançando sucesso, tá? Ele pode ser traduzido por diversas palavras diferentes, sendo que o léxico da língua hebraica é um léxico bem pequeno. Tá? É um léxico bem pequeno. Então, o que acontece? Na hora de fazer a transposição para a língua receptora da tradução, o tradutor tem como a língua portuguesa. É uma língua riquíssima. Riquíssima em termos de vocábulos. Então, a escolha é muito vasta, chamado eixo paradigmático, onde você pode escolher qual palavra que vai poder ser colocada ali no texto em português. Você tem opções as mais diversas. E aqui, você observa bem que nos dois textos, a mesma palavra traduzida da mesma forma. Prudência. Tá? Se você voltar lá em cima, qual é o versículo que fala sobre prudência? (14). Que impressionou os seus servos. Né? Verso 6, verso 5. O verso 5. No verso 5, no verso 5, você vai ver aqui que você tem a forma futura do verbo. Aqui. A forma futura é o verbo da mesma raiz. Yaskil, é ser bem-sucedido. Né? Yaskil, né? Yaskil aqui é ele tinha sucesso. Ele fazia com habilidade. Né? Ele tinha habilidade. Então, não se pode fazer na hora de traduzir, tem que ter esse cuidado de procurar. Pode variar bastante aqui nas palavras na língua portuguesa. E nesse caso você vê, ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Sabe bem, qual é o segredo do êxito aqui? Por que que ele tinha essa habilidade? Ele era bem sucedido. Masquila aqui. O Senhor estava com ele. O segredo é exatamente esse. É o mesmo segredo que na época de José. Por que que tudo que José fazia dava certo? Porque o Senhor estava com José. Essa frase era repetitiva. Quando o Senhor está conosco, a tendência é essa. No trabalho, em todas as partes onde nós estamos, Deus nos abençoa, de modo que a gente consegue ter êxito no que fazemos. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo o Israel e todo o Judá, porém, gostavam de Davi. Olha o verso 16, mais uma vez, você vai ver que Jonatas ama a Davi. Agora, todo o povo
que acontece com todo o povo? Todo o povo ama a Davi. Todo Israel e todo Judá amam a Davi. O verbo é o mesmo aqui, o verbo amar. Ohev. Aqui no caso, inclusive o verbo está no particípio em hebraico, e no particípio ele tem essa conotação de algo, de uma ação que está em processo, em andamento. Tá? Então, aqui é amando. Ou seja, o povo estava amando. Todo Israel e todo Judá aqui, todo estava amando a Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi, olha, a primeira coisa que Davi vai ter assim um motivo para se rebelar contra Saul. Saul está criando uma situação para poder Davi se revoltar. Porque qual foi a promessa feita? Quem lembra? Qual foi a promessa feita por Saul a quem derrotasse o gigante filisteu? Lembra, Natan? A promessa? Se casaria com a filha do rei e toda a família seria liberada de impostos. Toda a família desse vencedor seria liberada de impostos vitaliciamente, o resto da vida. Era para ele agora já ter cumprido a promessa. Ele segura a filha e não dá em casamento para cumprir aquilo que ele falou. Você vê, já começa a ser uma pessoa que não tem palavra. É um líder que não tem palavra. Prometeu, Davi foi lá, venceu o gigante e ele não deu a filha para Davi em casamento, que era a Merabe. E diz isso. Saul disse a Davi, aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Olha a promessa. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Mas o que ele está pensando? O narrador, tá? O narrador, que é um narrador onisciente, o que ele vai refletir aqui? Ele diz, pois Saul pensou, não o matarei, deixo isso para os filisteus. E por que ele coloca Davi à frente desses milhares aí, para poder fazer as guerras, que diz aqui, coloca para você vencer as batalhas do Senhor. E Davi, da maior inocência ali, pensando que ele está com um coração puro, com um desejo puro de vê-lo, né, cada vez mais bem sucedido, fazendo as guerras de Deus, e ele não para de fazer. Davi não para de fazer as guerras de Deus. Mas Saul coloca Davi nessa posição para ver que num desses conflitos ele tem a notícia: os filisteus o mataram. Essa é a intenção de colocar Davi à frente desses milhares, maquinando o mal contra Davi. Tá? E aí ele diz que Davi vai então para a guerra. Né? Davi vai para a guerra. E quando ele diz isso em relação à filha, vou te dar a minha filha em casamento, olha a condição, olha o contraste das pessoas. O Senhor tinha falado através de Samuel, eu escolhi um que vai governar o meu povo, que é melhor do que tu. Agora, a narrativa vai exatamente mostrar em que Davi é melhor do que Saul. Enquanto Saul quer destruir a Davi, Davi está humildemente servindo a ele, servindo a nação e sendo um grande amigo do seu filho. Aí diz o texto, mas Davi disse a Saul, quem sou eu? E o que é minha família e meu clã? O clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Eu não sou ninguém, eu sou ninguém, não tem como nem ter essa pretensão. E diz aqui o texto, por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Saul quebra a palavra, não dá como prometeu a filha dele àquele que vencesse o gigante, que vencesse a batalha contra o filisteu. Davi vence a batalha, era para imediatamente ele isentar de impostos toda a família de Davi, e ao mesmo tempo dar Merabe em casamento
a Davi. No entanto, ele não faz isso. Quando Davi vai para a guerra, vai para a luta, ele vai nesse ínterim dar a filha dele para um outro indivíduo, Adriel, que escolheu lá um indivíduo, deu de casamento para ele e não deu para Davi. Olha o indivíduo que não tem palavra, o indivíduo que não tem postura, tá? E assim age uma pessoa sem Deus. Sem Deus na sua vida é assim mesmo. Tá? Então, qual é a intenção de Davi, qual é a intenção de Saul com Davi ao colocá-lo nessa posição de destaque como chefe do comandante de 1000? É porque eles querem expor o máximo possível a Davi a situações de perigo para que os filisteus o matem. Ele já tentou 2 vezes matar Davi, não consegue. Então, falando, eu não vou ser culpado desse assassinato de Davi. E se eu fizer isso, se eu matar a Davi, o povo, o que o povo já pensou se o Saul mata Davi? O que aconteceria com esse povo que amava Davi? Os conselheiros que amavam Davi. Jonatas, que amava Davi. O que iria acontecer? Ele ia criar um ambiente. Então, o que ele faz? A mente maligna. O que eu quero que vocês percebam, olha como a mente maligna desse indivíduo disse, eu não vou matar. Eu não o matarei. Eu quero que os filisteus façam isso. Aí eu fico livre. Mas o mandante de um assassinato é o assassino. Tem toda a participação. Percebem bem? Olha a mente de Saul como é que funciona. Muitas vezes, pessoas trabalham, né, principalmente quando você trabalha em ambiente de hostilidade, trabalham para ver o seu fracasso. Trabalham para ver o seu fracasso. Te expõem a condições que diz agora ele não vai conseguir. E eles ficam surpresos quando Deus te abençoa e você consegue. Quantas vezes disseram para mim, muitas atividades, você não vai conseguir, você não é para isso, você não dá para isso. E aí Deus me abençoava, eu fazia e surpreendia todo mundo. É o que acontece com Davi. Aí ele joga lá como comandante, ele vai e vence as batalhas, o povo gosta mais de Davi. Né? E eu me lembro quando eu vim para os Estados Unidos aqui, nós viemos pela fé. Deus nos mandou para cá, nós não viemos sob auspícios da nossa convenção, né? Jogados aqui no campo. Né? Fomos jogados aqui no campo para trabalhar aqui. E aí, como é que faz? Para começar, tivemos uma batalha enorme no consulado para conseguir o visto. Lutamos e conseguimos. Se alguém ali no Brasil conseguiu vencer, como brasileiro, o consulado americano, eu e minha família conseguimos vencer. Botei o consulado no jornal, foi para a televisão, foi Você não sabe da história? Eu vou contar rapidinho. É que quando eu fui ao consulado, Deus tinha mandado nós virmos para cá, para os Estados Unidos. E os irmãos estavam até aqui aguardando a gente, tudo. Aí aconteceu de eles, um dia que a gente marcou a viagem, compramos passagem, tudo, pensei que seria uma honra eles me receberem lá. Tinha uma posição social, trabalhava, era professor de faculdade e tudo mais, então falei, não vai ter nenhuma dificuldade. Aí, na hora que a gente está lá, negaram o visto. Aí negaram, falei, como é que é? Tá negado. Saímos ali todo cabisbaixo, fomos a segunda vez lá. A segunda vez, fomos lá, pedimos o visto está negado, isso foi um mês depois. 6 meses depois, nós fomos lá e voltamos para poder fazer entrevista. Quando chegamos lá, a mulher, a oficial consular, já começou a fazer lá um relatório, e eu, grandão, né, comecei a ler o relatório. Aí eu e minha esposa, assim, sendo entrevistada, ela falou, saia da sala. Aí eu saí da sala e ficou só a minha esposa lá. Foi o gancho que Deus precisou para poder criar uma revolução ali dentro daquele consulado. Por quê? Porque quando eu saí de lá, aí daqui a pouco ele me mandou entrar novamente, o seu visto está negado. Aí eu, tudo bem, aí fomos embora. Dali, liguei para o jornal, falei, fui discriminado do consulado americano. Ficaram só com a minha esposa, que é branca de olhos azuis, e eu, que sou negro, me mandaram até sair da sala da entrevista. Ih, rapaz, isso deu uma matéria no jornal O Dia. Primeiro foi no jornal Extra, depois no jornal O Dia, foi primeira página, discriminação do consulado americano. Aí pronto, isso aí rendeu, mas foi uma batalha. Amigos lá de Brasília, deputados chegaram, porque eu era secretário de educação do meu município nessa época. Eles não acreditaram, não quiseram nem ver documento, não quiseram ver nada. O visto está negado e acabou, é aqui que manda, são eles mesmos, não tem nada. Mas saiu no jornal, o negócio ficou sério, saiu na televisão, saiu no rádio. E conclusão, depois de 6 meses,
eu voltei lá a convite do consulado. Aí me convidaram, fui lá, inclusive nem me atenderam embaixo, porque o jornal estava lá para te fazer a cobertura. Né, que isso deu muitas manchetes nos jornais, fizeram lá, foram na nossa convenção, numa convenção que a gente estava tendo lá em Japeri, foi um negócio que ficou assim bem visível. Brasília, o deputado que nos deu até uma carta na época, foi lá falar na época com o embaixador dos Estados Unidos, por que não podia, é professor universitário, é tradutor, poliglota, por que ele não pode entrar nos Estados Unidos? Se ele não pode entrar, então quem tiver a mesma formação que ele, toda a posição que ele tem, não vai poder também entrar no Brasil, é a lei da reciprocidade. Aí isso deu um clima, conclusão. Fomos lá, muito bem recebidos, subimos lá e estava lá, US Citizens, fomos no segundo andar, recebidos, tomando um cafezinho, fizeram uma entrevista formal, nos deram visto. E nós viemos para cá. Aqui nos Estados Unidos, só nós aqui e Deus. A convenção não mandava todo mês dinheiro para a gente aqui, não. Não. Só nós aqui trabalhando e Deus foi nos honrando, nos abençoando. Com um ano aqui nós compramos o templo, né? Demos entrada no templo, uma boa entrada. E Deus foi nos abençoando, nos abençoando. Pagamos o templo em 5 anos e 7 meses. E Deus foi nos abençoando. Hoje nós somos toda a minha família, todos cidadãos americanos. Meus filhos, meus netos já nascem tudo americano, estão aí. 2 pastores, meus filhos são pastores, me ajudam. O outro filho é policial, né, sargento, né, na Polícia de Filadélfia. E aí o Senhor nos abençoou. E então, foi um desafio, porque, né, poxa, poderiam chegar e não, estou aqui sob o suporte da nossa convenção, a gente nada. Foi Deus conosco e Deus nos abençoou. E hoje nós somos uma surpresa, né? O que Deus fez na nossa vida, está fazendo, realmente é uma surpresa. Principalmente daqueles que não acreditavam que a gente ia ser bem-sucedido. Hoje a igreja está grande, temos 40 membros, a igreja cresceu, temos tempo próprio, casa própria, tudo Deus tem abençoado a igreja. E começamos do zero, só nós e Deus. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, não tem quem impeça. Podem criar obstáculos, problemas, dificuldades, não nos dar apoio, não tem problema, porque Deus cumpre aquilo que ele promete. E aí, exatamente aqui Davi, ele vai ser rei, não tem Saul que vai impedir, mas ele vai passar por muita luta, por muita prova, que poderiam ter sido evitadas. Se Saul rendesse logo, mas não, só vai sair do cenário quando realmente ele acaba morrendo. Não tem jeito. Mas a vitória é daquele que Deus escolhe e não tem quem pode impedir os projetos de Deus. Aí então, mais uma palavra, uma promessa feita, promessa quebrada. Merab já era para ter sido dada para ele lá no dia da vitória. Olha, vamos aqui agora isentar sua família, conforme eu prometi. Foi uma promessa que todos sabiam. E também Merab, que é a nossa filha mais velha, você vai casar com ela. Não, deu para um tal de Adriel lá, ele casou com ela. Aí vem a próxima pergunta. Estamos chegando ao término aqui. Com que intenção Saul aceitou a afeição de Mical por Davi? O que ele queria que lhe sucedesse e o que ele disse a seus servos para dizer a Davi. Observa bem como é que o indivíduo é astuto igual uma cobra. Né? É astuto igual a cobra. E aqui você vai ver no versículo 20, mais uma vez, né, você vai ver o verbo amar. Né? Vate errave, Michal. E ela amava, Michal amava Davi. Olha, Davi é amado por Jonatas, Davi é amado pelo povo, Davi é amado pelos conselheiros, Davi agora é amado pela filha do rei. Todos devotam amor a Davi, menos Saul. O que Saul então pega e vê? Poxa, essa filha que foi dada foi embora, casou com Adriel, agora tem a outra, que era na linha de sucessão. Ela amava a Davi. Ora, ele pega isso e faz o quê? Mical, a outra filha, amava Davi. E aqui nesse caso, a versão revista e corrigida é bem mais precisa. Tá? Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. Por quê? E Saul disse, eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha.
fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Olha a mentalidade desse indivíduo. Só pensa o mal. Ele quer destruir a Davi a todo custo. Qual é a missão de vida dele? Não é mais governar, não é nada. A ficção dele tem que terminar, destruir com Davi. Tá? E então, diz aqui, Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Espera aí, segunda oportunidade? Ele não cumpriu a primeira tarefa, que era matar o gigante? Cumpriu. Não era a promessa do rei dar a filha a ele? Era. Ele chega, o indivíduo não tem nenhum escrúpulo para dizer, eu quebrei minha palavra. Não, você agora tem uma segunda oportunidade para ser meu genro. Aí a primeira, não valeu? Que foi uma das mais difíceis. Por quê? Porque ele queria aproveitar a oportunidade, e diz aqui o texto. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular a Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você, está muito afeiçoado a você. Todos os seus servos, mais uma vez aqui, te amam. Os conselheiros amam a Davi, Jonatas ama, o povo ama, os conselheiros amam, Mical ama, menos Saul. Né? E aí o que acontece? E todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Deixa estar que ele tinha estabelecido uma condição para colocar mais uma vez Davi em perigo e ser morto pelas mãos dos filisteus. Vai jogar Davi numa batalha, numa guerra contra os filisteus. Olha a malícia dele. Olha a malignidade desse indivíduo. Né? Gente, lidar com gente assim, com a síndrome de Saul, é realmente algo incrível. Eu já lidei com pessoas assim. Ela na sua frente, ela te ama, faz tudo, mas por trás, se pudesse te matar, te mataria. Se pudesse te eliminar, botar você num foguete, te jogar lá para Marte, faria. Eu não sei se vocês já lidaram com gente assim. Eu já lidei com gente assim. Tá? E aí, vejam bem, já vamos aqui aproveitando a próxima pergunta, que é a pergunta de número 7, depois é a 8, que é a final. O que Davi disse aos servos do rei quando eles lhe deram a notícia? O que eles disseram que Saul sentia por ele e o que Saul não exigia dele? Aí vamos aos versículos 23 ao 26. Vamos ao 22. Então Saul ordenou aos seus servos, aos seus conselheiros aqui, deu ordem aos seus servos, falar em segredo a Davi, dizendo, eis que o rei te está muito afeiçoado. Olha a palavra. O rei estava afeiçoado a Davi? Armando uma estratégia para poder eliminar a Davi. Quer matar Davi, mas por mão dos filisteus. Tem gente que manda os emissários para poder fazer o mal a você, ele está mandando. Como ele não quer fazer diretamente, ele manda alguém para poder te perturbar, te terminar com a sua carreira. É assim que funciona a mentalidade de quem tem a síndrome de Saul. E ele chega lá, não diz para ele que o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam, o amam, torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse, e os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei? Sendo eu um homem pobre e desprezível? Olha o contraste. Tem um traste. Davi, ali você tem um indivíduo que é um traste de um hipócrita, de um fingido, de uma mente maligna, dominada por Satanás, e outro indivíduo que está ali como uma ovelha mansa no meio daquele ambiente. Não é? E ele ainda chega, não, sendo eu um homem pobre, desprezível, sem recurso nenhum, como é que eu vou fazer? Né? Diz aqui, quando os conselheiros de Davi lhe contaram que Davi, quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi. Agora sim. O rei, diz ele assim, o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus,
para vingar-se de seus inimigos. É essa a intenção? Toda noiva naquela cultura tinha um dote, né? Era chamado dote. Ou seja, para se casar, o noivo tinha que pagar um dote à família, para poder tirar a família de dentro de casa. Afinal de contas, o pai e a mãe que sustentaram aquela vida até a fase adulta. Chegam lá e pegam de graça, então naquele contexto, né, havia o chamado dote. Hoje ainda, em algumas culturas, existe o chamado dote. Né, que para tirar uma noiva de casa, ele tinha que pagar um dote à família. Aí Davi pensa, como é que eu vou pagar o dote da filha do rei? Eu sou pobre, sem recurso. Natan se deu bem, né? Mas o dote está caro, não está? Está caro, né? Vai casar daqui a pouquinho. Em maio, né? É. E você, pagou o dote? Não. Ganhou de graça? Rapaz, poxa vida. Davi pagou 2 vezes. Já pagou o primeiro dote, mas o rei não aceitou não. Por quê? Quer matar a Davi. E aí então, ele diz para Davi, não, eu só quero que você traga 100 prepúcios dos filisteus. O que quer dizer isso? Os filisteus eram incircuncisos. Incircunciso é aquele que não tem a glande, né, que cobre, né, aquela pele que cobre a glande do pênis, que era a circuncisão, que era feita entre os judeus. Os filisteus não, todos eles tinham. Aí então o que acontece? Davi tinha que matar os filisteus, fazer esse corte de todos os prepúcios dos filisteus e levar lá para o rei contar 100 dotes, 100 prepúcios de filisteus. Isso significava que ele tinha que matar 100 filisteus, e, obviamente, ele matando 100 filisteus, ele ia criar mais ódio e animosidade entre os filisteus em relação a ele. Então, a reação poderia ser muito grande. Agora, quando ele for fazer isso, ele vai ter que gratuitamente matar 100 filisteus, eles vão lá, ó, e matam a Davi. Olha o projeto maligno. Né? Isso nós temos na Epístola aos Efésios, né, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? E aí fala a respeito dessas astutas ciladas do diabo. É exatamente o que Saul está montando aqui. Ele está, como instrumento do maligno, montando uma astuta cilada para matar a Davi. Ele não quer, com as suas próprias mãos, matar a Davi, porque ele sabe o ambiente que ele vai criar. A filha ama, o filho ama Davi, os conselheiros amam, e toda a nação ama Davi, ele vai arrumar um problema que ele não vai ter mais condição de governar. E aí, então, ele tem que se livrar. O que ele faz? Ele dá essa estratégia. O dote é esse. Traga-me aqui 100 prepúcios dos filisteus e leva a minha filha. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Tá? Quando os conselheiros falaram novamente a Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ultrapassou a cota do dote. Vou pagar dobrado. Preste bem atenção. Isso vai trazer mais animosidade. Porque, primeiro, ele queria que Davi fosse morto pelos filisteus. Não foi morto. E Davi traz o dote dobrado. Paga o dobro. O risco, obviamente, foi maior, mas Deus era com Davi, e Davi sai vitorioso e vai lá e diz, e ele trouxe os prepúcios e se apresentou ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento a sua filha Mical. Aí como é que fica Saul daí para frente? Depois disso, não deu certo o meu plano. Davi não morreu. E agora? A mente maligna dele tem que trabalhar para poder arrumar uma forma de liquidar a Davi. E isso vai, gente, até o final desse livro. Até o final vocês vão ver quantas perseguições Davi sofre, quantos perigos de morte e Deus livra. Aí você vai para os Salmos
E você vai ver quantas canções Deus deu a Davi no meio dessa prova. Quantas canções. Todas as provas, e o Senhor me livrou dos meus inimigos, eles tinham a boca macia como manteiga, mas eles eram venenosos como a víbora, né? Falando exatamente desse tipo de pessoas, e principalmente Saul foi uma grande inspiração para muitos dos salmos que estão compostos no Saltério, né? Então, eu tenho um amigo que ele diz, olha, pastor, esses hinos, Deus dá muitos hinos a ele. A maior parte desses hinos aí é por conta de provas que eu já passei. Humilhações e humilhações, cada humilhação que eu passava, cada provação que eu passava, o Senhor, para me consolar, me dava um hino. Né? E tem um inário hoje. Tem um inário hoje. Eu falei, esse inário aí foi todo ele praticamente só na prova. Né? Só na prova. Era humilhação, é prova, e mais prova, e mais prova. A última prova que ele passou, né? Vou dizer o milagre, não vou dizer o nome de santo, né? A última prova que ele passou, estava com um carro tão acabado, mas tão acabado, e não tinha nem dinheiro para consertar o carro todo quebrado, ruim. Aí, quando nós olhamos daqui, né, dessa ótica aqui, olhamos para ele naquela situação, aí Deus falou no nosso coração para encerrar pelo menos essa prova. Né? Encerrar essa prova. E aí, em novembro passado, nós reunimos 4 na igreja em Filadélfia e compramos um carro zerinho para ele. Aí fui lá no dia 19 de novembro, fomos lá na autorizada, compramos daqui dos Estados Unidos, fomos lá tirar um Spin, Spin não, qual é o carro que nós compramos aí? Onix da Chevrolet, Onix automático, ar-condicionado automático, tudo completo, com acessórios e tudo. Tinha que ver a felicidade dele, depois te mostro a foto, a felicidade dele no dia de receber o carro. Mas foi uma sequência ininterrupta de provas, durante anos, muitos anos. E chegou um momento que Deus deu um basta, né? E nós recebemos uma bênção de Deus, vamos compartilhar com ele, vamos lá tirar ele daquela prova, pelo menos dessa daí a gente pode tirar. Então, aqueles 4 que pegaram o paralítico, né, que levaram lá diante de Jesus para ser curado, né, nós fizemos assim, nos reunimos 4 e fomos lá, depois também outros irmãos participaram e botaram acessórios no carro e pronto, fomos lá, fizemos a festa, mudou a vida desse nosso amigo. Né? Em novembro passado, ele recebeu um carro zerinho, nunca nem imaginava. Eu falei que ia consertar o carro velho dele, já estava satisfeito, mas aí acabou que nós compramos um carro 0 quilômetro, demos para ele, um presentinho de 106 mil reais, não é pouca coisa, né? E aí demos para ele lá, ele hoje está feliz da vida, mas passou muitas provas e essas provas se transformaram em hinos. Hoje nós temos aí 100 e tantos hinos, tudo hinos na época da prova. Né? Agora ele já está tendo hinos na época da bênção. Né? Os hinos até mudando, até o estilo já está mudando. Né? Que acabou aquela prova. Mas Davi ainda tem muita composição para fazer, porque isso é só o começo da prova dele. E aí diz aqui, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Aí, vejam bem a nossa última pergunta, que aí a gente encerra o nosso estudo de hoje. O que Davi com seus homens fizeram entre os filisteus para trazer o que Saul pediu em lugar de dote, e o que Saul viu e o que sentiu em Davi? Vamos ler o versículo 27 e o 28. Ele ficou com muito medo, temeu ainda mais, falou, não tem jeito não. A gente manda o homem para a guerra com 1000 soldados, ele vai e vence. Agora manda ele matar 100 filisteus, ele vai lá e consegue, e ganha minha filha. E ele fica cada vez mais apavorado. Ele temeu ainda mais, versículo 29, e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade. Olha aqui, mais uma vez, o versículo de número 30. Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se
ainda mais famoso, ou seja, era muito mais estimado. Ou seja, tudo que foi feito para atrapalhar a jornada de Davi não deu certo, porque Deus era com Davi. Quando Deus é conosco, não tem obstáculo que nós não ultrapassemos, não tem luta que nós não vencemos, não tem desafios que nós não consigamos vencer. O importante é Deus ser conosco. Aí aqueles que estão ao nosso redor, que muitas das vezes falam, agora quero ver como ele vai sair dessa. Aí Deus dá aquela saída de glória. Vai lutar e enfrentar um gigante? Vai, mas Deus vai com ele. Eu acho que o anjo fez um trabalho bonito ali, que eu acho que o anjo que pegou aquela pedra e jogou direitinho lá na testa do gigante. Né? Porque Deus era com Davi. Mas isso aí, você vai ver que vai se arrastar ao longo de toda a história até o final. E no final, Davi é vencedor, Saul morre com uma morte vergonhosa, termina a história consultando uma feiticeira, né? E morre de tanto pavor, de tanta angústia, e Davi finalmente é aclamado rei e assume o seu lugar. Não tem jeito. Então, que essa história possa nos ensinar, nós possamos ter aprendido e procurar vigiar no nosso ambiente de trabalho, onde a gente vive, porque sempre vai ter um Saul à espreita. Sempre vai ter. Não é? Mas Deus sendo conosco, não adianta as tramas deles, porque o Senhor sempre vai nos conduzir de vitória em vitória. Que o Senhor nos abençoe. שמואל א', פרק י"ח. ויהי ככלותו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד. ויאהבהו יהונתן כנפשו. ויקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו. ויכרות יהונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו, ויתנהו לדוד. ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל. וישימהו שאול על אנשי המלחמה. ויטב בעיני כל העם, וגם בעיני עבדי שאול. ויהי בבואם, בשוב דוד מהכות את הפלישתי, ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל, לשיר והמחולות לקראת שאול המלך, בתופים, בשמחה ובשלישים. ותעננה הנשים המשחקות, ותאמרנה, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. ויחר לשאול מאוד, וירא בעיניו הדבר הזה. ויאמר, נתנו לדוד רבבות, ולי נתנו האלפים, ועוד לא, אח המלוכה? ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. ויהי ממחרת, ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול, ויתנבא בתוך הבית. ודוד מנגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. ויתל שאול את החנית, ויאמר, הכה ודוד ובקיר. ויסוב דוד מפניו פעמיים. וירא שאול מלפני דוד, כי היה אדוני עמו, ומעם שאול שר. ויסירהו שאול מעמו, וישימהו לו שר א', ויצא ויבוא לפני העם. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, והאדוני עמו. וירא שאול, אשר הוא משכיל מאוד, ויגור מפניו. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה. אך היה לי לבן חיל, והילחם מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהי ידי בו, ותהי בו יד פלישתים. ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי, משפחת אבי בישראל, כי אהיה חתן למלך. ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לעדריאל המחולתי לאישה. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. ויאמר שאול, אתננה לו, ותהי לו למוקש, ותהי בו יד פלישתים. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום. ויצב שאול את עבדיו. דברו אל דוד בלט לאמור,
הנה חפץ בך המלך, וכל עבדיו אהבוך, ועתה התחתן במלך. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה. ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם התחתן במלך? ואנוכי איש רש ונקלה. ויגידו עבדי שאול לא לאמור, כדברים האלה דיבר דוד. ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במוהר, כי ב100 עורלות פלישתים להינקם באויבי המלך. ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך, ולא מלאו הימים. ויקום דוד, וילך הוא ואנשיו, ויח בפלישתים 200 איש. ויבא דוד את עורלותיהם, וימלאום למלך, להתחתן במלך. ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. וירא שאול, וידע כי אדוני עם דוד, ומיכל בת שאול אהבת הוא. ויוסף שאול לרום מפני דוד עוד, ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. ויצאו שרי פלישתים, ויהי מדי צאתם שחל דוד מכל עבדי שאול, ויקר שמו מאוד.